Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live fazendo macarrões com tapetes diferentes. Para quem está aqui na live e não me conhece, eu sou Daiana Dias, especialista em macarrões, chefe confeiteira há mais de 10 anos. E hoje eu vim fazer essa live para mostrar para vocês o resultado dos tapetes diferentes na produção dos macarrões. Vou falar um pouquinho sobre eles. Tô com uma massa de macarrões porque eu vou gotejar nos tapetes, tá? Então tenho aqui já um merengue dos macarrões. Vou preparar essa massa. O objetivo não é a gente falar da massa hoje, mas falar do uso e do resultado dos tapetes, tá bom? Sejam bem-vindos. Primeiro eu vou falar para vocês aqui sobre a minha experiência com esses tapetes. Hoje eu tenho diversos tipos de tapetes. Se não tiver todos os tipos de tapetes para macarrões, porque ao longo desses anos com os macarrões eu acabei experimentando de tudo um pouco e a gente acaba entrando naquele loop infinito de experimentou, deu certo, vem, não deu, a gente acaba tendo uma perda de investimento de dinheiro e a gente acaba, deixando aposentado. Todos esses tapetes aqui são usados para macarrões, dá para fazer sim, alguns com resultado melhor, outros com resultado pior, outros que dão resultado que não é o ideal para os macarrões. Alguns que precisam de serem adequados com um tempo diferente, com uma temperatura diferente. E é claro, a gente acaba fazendo escolhas sobre o que melhor se adequa à minha realidade, à minha técnica, à minha temperatura, ao meu forno, tá certo? Esse daqui é um tapete que no início, quem começa a fazer macarrão sem conhecimento nenhum acaba comprando esse tapete porque acha que é mais fácil. Tem já as marcações certinhas, né? Você acaba não precisando ter essa habilidade do gotejamento certo, né? E aí você já consegue gotejar sabendo aonde você para, que são duas marcações, tá vendo? Uma dentro e a outra fora. E aonde que ele vai espalhar. Já usei muito esse tapete, dá certo, porém ele demora mais para assar os macarrões e quando finaliza ele acaba ficando grudado nos macarrões, então você não tem aquele parâmetro de tempo. Você tem que usar exatamente o tempo que você tem para os macarrões. Se é 15 segundos, 15 minutos, você vai usar 15 minutos e assar ele e tirar. E não dá para ver se ele ficou bom, se não ficou. Você não tem como verificar, porque tem que esperar ele esfriar por completo para tirar, tá? Então, assim, é um tapete que é mais carinho. Você não acha ele fácil nas lojas de confeitaria, mas acha ele muito fácil no Mercado Livre, nessas lojas, né, como AliExpress, e aí você acha ele no valor mais acessível, tá? Porém, aqui não lhe permite ter outros formatos de macarrões, ele só serve para os macarrões redondos tradicionais e nesse tamanho. Então, para mim que uso macarrões com 3 tamanhos, mini macarrões, macarrões tradicional, mega macarrões, para mim que utilizo também para fazer formatos diferentes de macarrão de coração, de personagem, eu não consigo utilizar só esse tapete, então eu acabo tendo que ter 2 ou 3 tapetes. E quando eu quero fazer uma quantidade pequena de macarrão e assar numa fornada só, eu não consigo fazer isso, porque eles têm temperaturas diferentes. O tempo que demora para assar nesse tapete é diferente do tempo que demora para assar nesse tapete. Então o que acontece é que eu tenho que assar ele sozinho e depois eu tenho que assar os outros tapetes que eu tenho. Por esse motivo e pelo motivo também dele demorar mais, dele grudar, de ter algumas dificuldades, eu acabei aposentando esse tapete. Então, se precisar, eu uso, né? Se tiver uma quantidade muito grande, uma fornada muito grande de macarrão, eu uso. Porém, ele tá um pouquinho aposentado. Esse tapete aqui é o queridinho da confeitaria, que é o Silpar, né? Ele é muito bom, inclusive, para quem faz outros tipos de doces, para quem abre pasta americana, para quem assa biscoito, ele pode ser utilizado perfeitamente. Eu aqui cortei ele porque a minha assadeira ela é pequena, então eu precisava ter ele um pouquinho menor, tá? O maior, ele acaba passando dessa assadeira.
E aí, o que que acontece? Você pode utilizar ele para fazer todo tipo pode utilizar ele para fazer vários tipos de produtos de confeitaria. Para os macarrons, ele solta com mais facilidade do que o marrom. Sim, ele solta. Porém, ele também demora mais para assar, tá? Esse daqui ainda é melhor do que o marrom. Além dele ser transparente, você conseguir colocar embaixo, né? Você consegue colocar embaixo, dá pra ver minha mão, uma marcação, um macarrão no formato de Papai Noel, no formato de árvore. Então, você consegue colocar aqui embaixo e fazer o decalque, que seria o contorno com o próprio macarrão em cima. Então, você consegue formatos diferentes nele. Ele demora um pouquinho mais para assar também. Ele é um tapete um pouquinho mais caro, então assim, eu digo um pouquinho mais caro humildemente, porque para quem tá começando e quer comprar 4 tapetes desse, vai comprar já uma batedeira, vai comprar já uma balança, vai comprar um forno, ele acaba sendo oneroso, certo? Ele acaba sendo mais custoso. Então, a gente não vai começar, né, com o tapete. Dá até para começar com o tapete, eu compro um para fazer o teste, mas uma massa de macarrão, ela acaba tendo um rendimento de 4 tapetes gotejados. E aí eu acabo entrando naquela logística, eu não vou ligar o meu forno para fazer uma bandeja, eu já ligo para fazer 4, já economizo no gás. Eu já bato a massa para fazer 4 tapetes também, que é essa massa que a gente tem aqui, porque eu já acabo com o mesmo tempo que eu bato 4, eu bateria uma. Então eu acabo tendo que comprar uma quantidade de 4 tapetes, tá? Ele também você acha mais fácil no Mercado Livre, acha mais fácil também nessas lojas, né, que vende produtos do exterior, como a AliExpress. Eu tô no AliExpress ainda porque eu comprava muito no AliExpress, mas hoje existem outras lojas mais atuais que vocês conseguem comprar, tá? E assim, é um tapete que você consegue usar para tudo. Então, se você já tem ele em casa, dá para você utilizar, fazer os macarrões. O que você vai precisar alterar, talvez seja alguns minutos a mais no assar do seu macarrão. Mas ele é um tapete que assim que se desligou o forno, esperou um pouquinho esfriar, você já consegue levantar o seu macarrão com cuidado, sempre não tirando ele retinho. Você vai tirar ele sempre pelas bordinhas, soltando dessa forma e consegue ver se ele está assado na temperatura que você deseja. A partir das primeiras, segundas, né, terceiras fornadas que você conseguiu fazer, você já regula aquele tempo, já anota aquele tempo e vai ser o seu tempo para sempre de você usar os macarrões. Se estiver na temperatura sempre certinha, você vai usar naquele tempo sempre certinho, tá certo? E fizer a receita sempre correta. E aí você consegue ter um padrão, conhecer no seu forno e utilizar esse tapete, tá? Mas o custo dele também é mais alto. Essas folhas, gente, elas douradas. Tenho aqui dourada, como eu disse, eu tenho todas as folhas, tá? Tenho ela prateada, tenho ela preta, pronto. Essas folhas aqui tem umas mais fininhas. Essa daqui é a marronzinha, mas ainda tem a dourada também. Tem ela branca, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar uma duas. Ó, tem ela branca, tá vendo? Tem ela dourada, que é essa aqui dourada. Tem ela prateada e tem ela marrom. Essas são as fininhas, tá? Elas são fininhas. São ótimas para fazer macarrão, porém, vejam aqui que ela absorve um pouco de gordura. Então, se você tem ela e quer utilizar para fazer biscoito, que solta uma quantidade grande de gordura, porque é o biscoito amanteigado. Se você tem isso aqui e você quer utilizar para outras coisas dentro da sua cozinha ou dentro da confeitaria, não é adequado. O ideal é que você utilize somente para os macarrões, porque ela acaba absorvendo a gordura e ela não solta fácil, ela acaba absorvendo também um pouco de tudo que você tiver com relação à sua cozinha, tá? Ele acaba absorvendo e não solta com muita facilidade. Olha aqui, ó, eu tenho ela aqui, tá vendo? Tá com um pouquinho. E essa gordura aqui para os nossos macarrões é péssima. Então, assim, as minhas folhas que eu utilizo só para os macarrões são só para os macarrões. E elas são bem mais em conta, são mais baratas, tá? Então, assim, essa daqui, como ela, a dourada e a prateada, como ela tem uma proteção a mais, elas não absorvem tanto. Mas elas têm uma vida útil muito menor do que os dois tapetes que eu mostrei na frente, do que o silpado, do que o outro de silicone. Então, assim, essa daqui, ela acaba amassando mais fácil, você tem que guardar com cuidado para ela não dobrar, para ela não amassar. Tá vendo aqui, ó? Aqui alguém chegou, dobrou ela em 4. Até no fizeram isso aqui, ó. E aí a gente tem sempre ela amassadinha, ela não desamassa com facilidade, tá vendo? E inclusive até quando a pessoa vai lhe entregar, depender do que a pessoa use, vamos supor, quem tá vendendo lá não vende propriamente para macarrões, vende para outros produtos. Ela acaba dobrando, chega ela dobradinha assim, aí você não consegue desdobrar mais, tá?
E aí, essa daqui também eu utilizei durante muito tempo para macarrão. Dá certo, você consegue soltar o macarrão com muita facilidade antes dele esfriar, para ver o ponto correto, para conferir. E ela, a única coisa é que eu uso só para os macarrões, porém o custo dela é muito, muito, muito mais baixo do que o Silpai e o tapete de silicone, tá? E essa daqui, que é a manta teflonada, que ela é um pouquinho mais grossa, né? Algumas pessoas não gostam de utilizar ela para macarrão e outras amam utilizar ela para macarrão. Eu só uso ela para os macarrões hoje, porque foi aqui eu mais me adaptei. Ela solta com muita facilidade, ela assa muito mais rápido. Meus macarrões ficam perfeitos. A minha técnica que eu utilizo, ela fica perfeita, não entorta, não, ela cresce com muita facilidade. E eu tenho macarrões mais uniforme. Ela é mais em conta também. Eu tenho ela no tamanho já certinho. Tem elas menores e tenho elas já no tamanho certinho da minha assadeira. Eu não preciso cortar nem danificar, tá? Tem ela menorzinha também. E ela tem um custo muito menor e tem uma vida útil entre as mais fininhas. Ela tem uma vida útil maior do que as fininhas e tem uma vida útil menor do que esses daqui, tá? Claro. Porém, você pode utilizar também para outros produtos de confeitaria. Claro que você não vai utilizar para churrasco, não vai utilizar para frango, mas você pode utilizar sim para um biscoito, pode utilizar para outros produtos. Eu procuro não utilizar porque você tem que limpar da forma correta também. Então, assim, terminou de utilizar, limpa, seca e guarda. Então, acaba que eu deixo só, como ela é um custo muito menor, eu consigo investir, ter algumas para casa e algumas para macarrão, eu acabo deixando ela somente para os macarrões, tá certo? Então, assim, elas são as minhas melhores. Hoje a gente vai fazer aqui, eu vou gotejar nas diferentes e vou assar todas no mesmo forno, na mesma temperatura, para vocês verem que quando eu retirar, eu vou mostrar para vocês, aqui ficou mais sequinha, aqui ficou mais molhada e quanto tempo precisaria, tá? Deixa eu só ir fazendo aqui junto com vocês, tá? Essa massa de macarrão. E aí a gente assa ela. Eu tive, gente, muita dificuldade com essa questão dos utensílios e tapetes, porque quando a gente começa sem um direcionamento, pegando receita aleatória na internet, a gente vai fazendo aquilo que tá na internet. Então, assim, eu peguei a receita de Mariana, e aí ela me deu a indicação de um tapete. Aí eu pego a receita de Paula, ela me dá a indicação de outro tapete. E aí eu começo a misturar um monte de técnica com um monte de utensílio, com um monte de receita. Isso vira uma bagunça, porque nem sempre o utensílio que eu tô te indicando serve para sua técnica. E vice-versa, nem sempre a sua receita serve para aquele utensílio. Então, o ideal é vocês seguirem do início ao final, né, com uma ideia só. Eu quero mostrar para vocês aqui, tá? É o gotejamento certinho. A gente gotejando nos 4, a gente levando para assar. E aí eles vão estar assando os 4 na mesma temperatura, porém com tapetes diferentes. Será a mesma receita. E aí vocês vão conseguir identificar essa diferença, tanto de minutos, né, que precisam ser mais ou menos. Fazer só a minha macarronagem. A gente vai fazer também em breve live de macarronagem, tá? Para vocês pegarem aqui os macetes da macarronagem, tá certo? Deixa eu colocar os tapetes aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais para vocês verem.
Vou começar gotejando no tapete que tem a marcação, tá? Eu não preencho todo, porque aqui eu vou bater, ele vai esparramar e chegar até a linha do meio. Então, assim, eu fico entre a primeira linha e a segunda linha. Isso aqui já é um assunto de gotejamento, né? Que a gente pode até ver uma live depois sobre isso, gotejamento. Prontinho. Então, aqui vamos para o silpar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Para todos os tapetes eu tenho que dar essa batidinha para tirar as bolhas de ar e deixar o meu macarrão mais uniforme, tá? E agora, por último, vou fazer o gotejamento.
Eu não gotejei desse porque não deu a quantidade, mas ele funciona da mesma forma. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Funciona da mesma forma do preto, tá certo? Esse tapete aqui também, ó, ele tem esses formatos diferenciados, tá vendo? De coração, de estrelinha, de ursinho. Porém, para quem tá começando, não é muito viável comprar esse daqui, uma vez que você vai acabar usando pouco. Então você vai ter que esperar. Aqui não dá pra fazer só ursinho, dá pra fazer ursinho, zebrinha não, leãozinho. Dá pra fazer gatinho, dá pra fazer vários formatos aqui, só você mudar a decoração, tá? E assim, a estrelinha e o coração são mais fáceis de fazer, porém você fica com um tapete que você não pode usar para redondo, para tradicional, ou para outros formatos. Então, para quem está começando a fazer esse tipo de investimento nesse tapete, acaba sendo limitante, porque você só consegue usar nesses formatos, tá vendo? Aí aqui eu tenho, ó, do mesmo jeito. Então, na época, como chegava muita coisa do AliExpress, eu consegui pegar. Tem esse aqui também, ó. Esse já é um pouquinho diferente, tá vendo? Esse é só no coração, também tem disponível. Só que esse daqui, ele parece ser o mesmo material, porém... Deixa eu anotar aqui o 9,5. Porém, eles assam em temperaturas também diferentes, em tempos diferentes. Na mesma temperatura, porém, em tempos diferentes. Esse daqui ele é mais molinho. E aí, o que acontece? Tem um desses aqui também, que eu comprei na internet, achando que era desse tipo. E ele é muito fininho. Inclusive, é um tapete que não serve para macarrão. Ele é vendido para macarrão. A qualidade dele é péssima. Ele, inclusive, na primeira fornada, ele tende a deformar. Esse eu acho que eu nem tenho mais, porque foi um que eu me desfiz praticamente. Acabei me desfazendo dele, ó. Eu vou dizer aqui especificamente esse daqui qual é, tá? Ele diz que você pode chegar até 230 graus e pode chegar também a menos 40 graus Celsius, tá certo? Então ele vem dizendo aqui, ó, na parte de baixo do tapete. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo a informação aí? Vou ver se dá pra... Ó, ele vem aqui informando, tá vendo? Esse daqui, ele aguenta a temperatura do macarrão, que é 120, e diz que informa que aguenta até 240, que não tem necessidade, né? Se ele é para macarrão, o macarrão não pode passar de 120, 130 graus. Porém, tem um muito parecido com ele, que é vendido, só que ele é muito fininho, é bem mais baratinho, aí você compra uma quantidade grande, estou dizendo para vocês não perderem já o dinheiro de vocês. E na primeira fornada a 120 graus, ele deforma todo, ele é mais fininho. Você já vê que a qualidade dele é mais fininha, tá certo? Esse daqui, ele não vem com nenhuma informação de temperatura, mas porque ele não deforma de forma nenhuma. Se você deixar ele no forno e esquecer a 240 graus, ele não deforma. Mas a gente sabe que para o macarrão ele só vai chegar até 120, no máximo 130 graus, tá? Então, assim, ele não vem nenhum informativo sobre ele, mas ele aguenta. Certo? Então, tem uma folha também que ela é forneável, ela vem a marcação do bolo, que são três cilindros, ela é redondinha, aí tem a média e tem a maior. E ela é própria para você abrir pasta, porém ele diz que é forneável e que você pode utilizar até 240 graus, se eu não me engano. Ele vem com todas as informações nessa folha, inclusive ele tem o tamanho, ele tem já o tamanho, ele vem toda marcadinha, tipo 30 centímetros, tem vários tamanhos, né? 30 centímetros de um lado por 45, ou 30 por 30, ou 30 por 25, ele vem o tamanho. Vem a circunferência no meio, que é para quando você abrir a pasta, você saber até quando você pode, ou a pasta, ou o biscoito, o que você precisar. E vem também as informações de temperatura. Esse tapete, utilizado para várias coisas na confeitaria, tem ele. É laranja, eu já me desfiz dele também porque eu não usava para outras coisas, tem laranja. Tem branco, tem cinza e, se eu não me engano, tem preto também. E aí as pessoas compram para fazer pasta americana e acabam utilizando para os macarrões. Ele dá certo também. A única coisa, gente, que não dá certo é a folha de papel manteiga. O papel manteiga ele é muito fino. Acaba que a temperatura da sua assadeira acaba passando muito rápido para o macarrão. E aí ele acaba não fazendo o pezinho ou acaba subindo forte demais e rachando. E aí ele acaba não desgrudando, fica grudado parecendo biscoito e não sai dali. Então, assim,
papel manteiga muita gente quer fazer e não consegue, tá? E existe um papel que se chama, um similar ao papel manteiga, que é uma folha de... Folha teflonada não, ela é uma folha, ela é antiaderente, ela é meio acolchoadinha, parece papel manteiga, é bem baratinho e pode ser descartável e é utilizado. A gente não acha aqui no Brasil, inclusive vou pegar o print, você acha fora daqui e algumas pessoas conseguem fazer, a depender do forno, se tem uma temperatura bem baixinha, conseguem fazer nessa folha, tá? Então eu não indico para vocês que vocês não vão conseguir ficar trazendo, nem enviando ou trazendo para o Brasil esse tipo de folha e não vão conseguir manter, já que vocês não pensam em produzir uma quantidade muito grande de macarrões, né? Vender macarrões, viver de macarrões, tá certo? Então assim, aqui a gente tem todos os tapetes, certo? O resultado eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, quadradinha grande, tem ela menorzinha, tá? Eu não gosto muito dessa porque não me permite fazer mais uma fileira de gotejamento nessa minha assadeira. Porém, quem vai usar para forno convencional, dá para usar 2 ou 3 dessa, tá? É até melhor. Deixa eu ver se tem mais algum diferente aqui. Eu acho que os diferentes mesmo são esses, tá? Olha quantos... Se eu soubesse, se eu tivesse começado já com conhecimento, não teria feito todo esse investimento, né? Olha quantas eu tinha, né? Isso aqui a gente fazia também no... Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ali tem mais umas 5, 15. Tá? Porque a gente produzia muitos macarrões também, então eu acabava fazendo nesse daqui. Para quem faz no forno de lastro, aquele forno de pedra da Venâncio, aquele que sobe, né, com a manilhazinha, esse forno, 37 minutos, esse forno, ele é muito quente. Então, assim, o ideal para quem faz nesse forno é esse daqui. Porque como ele assa muito rápido, ela acaba retendo a temperatura e acaba uniformizando a temperatura no tapete. Tanto esse quanto o silpar. Então são os que trazem melhores resultados dentro do forno de lastro, que é aquele forno de pedra. Ele aquece muito rápido e aí nesse tapete ele acaba uniformizando a temperatura. Eu vou postar para vocês no final da live umas fotos de quando eu fazia no forno de pedra de lastro e eu utilizava esse tapete aqui e o silpar, né? Esses aqui, como são muito fininhos, ele já não daria certo para o forno de pedra, tá certo? Então, às vezes, dentro de um conteúdo completo, do início até o final, você consegue direcionar para aquilo que você tem. Eu já tenho esse tipo de forno e quero adequar. Qual é a dica que você me dá com a sua receita? Qual é a dica que você me dá com a sua temperatura? Então, assim, a gente consegue mudar um pouco do utensílio, consegue mudar um pouco da temperatura, do tempo de assar, da técnica também, né? Que tem várias técnicas, do tipo de merengue, o que tem mais consistência, o que tem mais resistência, o que não tem, as claras, o tipo de como é que eu posso dizer, de açúcar impalpável ou de preparo das claras, né? Porque tem açúcar impalpável que tem mais amido, tem outros que tem menos amido, então tem uns que são mais indicados para alguns fornos e outros que são mais indicados para outros fornos, tá certo? Então ele tá lá, já tem 9 minutos, a gente vai deixar mais 3 minutinhos. Mais 3 minutinhos, tá certo? E aí eu vou deixar mais algum tempinho para ele assar. Vou mudar a temperatura. Enquanto tá assando ali, eu vou... Bom dia, linda. Primeira vez na sua live. Meu sonho é aprender a fazer macarrões. Deus abençoe sempre. Nunca fiz, quero muito aprender. Fica comigo aqui nas lives, gente, porque hoje a gente tá fazendo a live falando um pouco sobre o tapete. Então pega papel e caneta, anota. Mas a gente vai fazer live de gotejamento, vai ter live de forno, live de temperatura, live de corante, live de utensílios, live de insumos. Então vai ter conteúdo para tudo. Então você vai tirar todas as dúvidas. Para quem já faz macarrão, é a melhor coisa, porque tiram as dúvidas. E para quem não faz, começa a aprender do zero, todo conhecimento é bom. Que farinha é essa? Farinha de amêndoas. Qual o nome dessa folha? Essas aqui são folhas teflonadas, tá? É aquele papel Dove, você assar os macarrons.
Bom dia, como vai, lindona? Esse papel Dove é o papel que eu digo que seria o similar ao papel manteiga, tá? Foi até bom você falar isso. É o similar ao papel manteiga, que ele é um pouquinho, ele é como se fosse um pouquinho teflonado, um pouquinho acolchoado, mas ele é fininho. Então, assim, ele serve, sim, para assar em alguns fornos, que tem uma temperatura mais baixinha, tá? Ele assar. Olha ele lá no meu forninho, ó. Vou levar para vocês verem lá. Ó, eles assando. Primeiro é o de silicone, o silpar, e o terceiro ele é a folha teflonada. A melhor forma, gente, de vocês guardarem o tapete de vocês é aberto. Então não dobra o tapete. Semana passada veio uma pessoa aqui me ajudar na limpeza e ela pegou o tapete e lavou como se fosse roupa, né? Ela lavou o tapete desse jeito. Alguns tapetes, quando você faz isso, ele volta ao normal. Mas esse daqui, ele não volta. Olha ele aqui, ó. Vou te mostrar como é que ele ficou. E era o tapete grosso. Então assim, ó. Ele é o mais grossinho e ficou nessa condição, tá? O tapete, para ser lavado e limpo, ele tem que ser passar a buchinha aqui com detergente, de preferência uma bucha limpa, água corrente e deixa de secar no varal, né, retinho, não dobra, não faz nada disso. E para guardar ele também, você guarda ele retinho, né? Eu tenho uma gaveta aqui que é só de tapete, então eu coloco ele retinho. Se você não tem uma gaveta própria para isso, daí eu tenho um stencil, coloca junto com o stencil, coloca com algo que seja aberto. Evita de enrolar ele em cubinhos, evita de dobrar ele, evita de colocar ele amassado. Então guarda ele sempre retinho, que ele vai ter uma vida útil maior, uma conservação melhor e você vai conseguir deixar ele sempre lisinho para na hora de gotejar os macarrões você não ter esse tapete, né, com vários altos e baixos, tá bom? Tapete, a vida útil, valor, a gente já falou, tapete, vida útil, valor. Sobre a forma de guardar os tapetes. Agora a gente vai falar sobre essa questão do tempos diferentes, formatos diferentes, tá? Algumas pessoas falaram, esse daqui, ele não me permite também fazer formatos diferentes. Porém, esse daqui, o branquinho, te permite também, ele é transparente, né? Você consegue ver a mão e quando você coloca a marcação, você consegue ter embaixo esse formato para você fazer o decalque com o bico, né? Com os macarrões. Tanto esse quanto o branquinho. Agora o prateado, o dourado e o preto não vai lhe permitir fazer o decalque, tá? Fazer a impressão do desenho, colocar embaixo do tapete, coloca o tapete em cima e aí você vai desenhando. Então, tem gente que só é especialista em macarrões tradicional. Eu só faço macarrão redondo, faço de vários sabores, vários tipos de decoração, porém ele só vai sair redondo. Então tem gente que marca com carimbo, coloca nome, inicial, porém redondo. Já tem outras pessoas que são especialistas em formatos, em macarrões personalizados, com formatos, com personagem. Esse aí vai ter que se adequar para buscar tapetes que possam fazer decalque, né? Porque você não vai fazer, por mais que você tenha habilidade, você não vai conseguir fazer 50 macarrões iguais no formato diferente, tipo formato de jacaré. Fazer 50 no mesmo tamanho iguais. Então o ideal é que se você faz esse tipo de macarrão e quer fazer, você tenha o silpar, o tapetezinho, o silpar não, perdão, o tapete transparente, que é esse. Cadê o outro? E esse aqui. E aí você não utiliza, tá vendo? Esse aqui também dá pra você decalcar. E você não utiliza ele para outras coisas de dentro da sua cozinha, só utiliza para confeitaria. Esse aqui é o transparentezinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês ali. Ó. Então eu já tenho ele subindo, fazendo o pezinho. Tá? Vocês estão vendo que dá pra fazer com os três. Eu tenho aqui 3 tipos diferentes de tapetes. Quando você tem a receita correta, ó.
A gente vai tirar para vocês verem. Mas quando você tem a técnica correta e a receita correta, não existe essa questão de que, eu não consigo fazer com tal tapete fica torto, tal tapete fica assim, não. Ele vai ter tempo de assar diferente, porém eu vou conseguir fazer com todos os tapetes. A minha receita, a minha técnica, os cuidados que eu utilizo, ele me permite fazer em todos os tapetes. Porém, eu tenho um cuidado de assar mais ou menos. Quando eu tirar ali, que eu tirar os 3, eu vou tirar pelo parâmetro do que eu utilizo hoje, que é o preto. Então, eu vou ter o tempo certinho de assar o preto. Vamos dar um exemplo. Eu asso ele a 20 minutos. Quando ele vai estar pronto, em 20 minutos, o preto. Porém, o de cima ele vai precisar de mais um tempinho. O de baixo talvez precise de menos. E aí eu vou adequar o meu tempo, né? Porque eu não posso mudar a temperatura, eu não posso deixar em temperaturas diferentes o forno. Porém, eu consigo deixar eles em tempos diferentes. Tiro um e depois deixo os outros. Mas isso eu preciso adequar, eu preciso conhecer. Porém, a técnica correta, o merengue correto, o preparo correto, os insumos escolhendo correto, você tendo insumos de qualidade e você fazendo a técnica certa, você consegue assar em qualquer tipo de macarrão, tá? O único que eu não consegui assar, como eu falei, foi o que eu comprei, similar a esse aqui. Não é nem que eu não consegui assar, é porque o tapete, ele deformou todo. Então ele ficou todo deformado, ficou todo molinho e acabava que o macarrão subia, outro descia. E aí o problema não era nem a técnica, era o tapete, tá certo? Deixa eu dar o tempinho aqui. A gente já tem aqui 8 minutos. 9h49. A gente já tem 9 minutos. E eu vou deixar mais um tempinho, tá certo? Pode abrir o forno enquanto ele está assando, enquanto ele está subindo o pezinho, não, tá? Porque você pode botar o que faz ele subir o pezinho da forma correta e no tempo correto é a temperatura certa. Tanto que se ele tiver uma temperatura muito alta, ele sobe rápido demais e estoura. Se tiver uma temperatura muito baixa, ele vai demorar para subir e vai ficar pequeno. Então aquela temperatura certa no subir do pezinho é que é o certo. Se você abre, você vai tirar essa temperatura e ele não vai descer. Depois que ele já tiver assado, o pezinho já tiver subido, ele estiver já pronto, no final não tem problema você abrir o forno, porque ele já está ali consistente, já não vai descer mais, já fez a camadinha, a parte grossinha até a camada. E o finalzinho só vai ser aquela parte que vai te trazer 1, 2 ou 3 minutos a mais para poder ele terminar de assar por dentro, não ficar cru. Essa partezinha aí você pode abrir que não tem, tá? Que a gente vai mostrar da diferença entre um tapete e outro. E aí vocês vão ver na hora que eu tirar, porque aí eu filmo do início ao final, eu tirando e eu descolando e mostrando pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.